Tem muita gente iludida com as riquezas por aí, não tem? Tem muita gente iludida com falsas promessas de riquezas também. Muita gente que cai em golpes, muita gente que se endivida, muita gente que deixa de cuidar de si mesmo e da própria família, correndo atrás de promessas de enriquecimento. Mas pode ser que a gente mesmo também esteja iludido, mesmo que estejamos aqui, sentados, ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que em vários momentos da nossa vida nós andamos mais atrelados às riquezas deste mundo do que à riqueza da fé em Jesus? No texto do Evangelho da semana passada, nós concluímos a leitura com a seguinte afirmação de Jesus: vocês querem parecer bons aos olhos dos outros, mas Deus conhece os seus corações, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. É claro que ali Jesus estava falando com os fariseus, cuja hipocrisia ele já tinha denunciado outras vezes. Mas a gente não pode ficar olhando para os fariseus como fariseus, apontando só para eles. Nós precisamos olhar para o exemplo dos fariseus como cristãos humildes, apontando para nós mesmos e refletindo o quanto os meus critérios a respeito do que é importante e o que é riqueza podem estar invertidos se forem vistos de acordo com os critérios de Jesus. Os textos de hoje continuam a denunciar a ilusão das riquezas, o poder que o conforto exerce sobre nós a ponto de nos esquecermos de ser misericordiosos. O Salmo 146 chama a atenção para não confiarmos em nada que dê esperança de salvação nesse mundo. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Amós, de maneira bem dura, no texto que nós lemos no Antigo Testamento, chama a atenção dos líderes do seu povo e diz: ai de vocês que vivem sossegados, que gostam de banquetes, que se deitam em sofás luxuosos, comem carne de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como faz o rei Davi, gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas, bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Nós, muitas vezes, podemos estar sossegados demais sem que percebamos isso. É claro que o problema não é o conforto, a riqueza, as bênçãos que temos, mas a ilusão, a falsa segurança e o descaso que frequentemente vem ao nosso coração quando a gente está muito acomodado. Quando a gente olha para Jesus contando a parábola do rico e de Lázaro, a gente precisa olhar dessa forma também. Olhar tanto para o rico como para o mendigo Lázaro como espelhos que possam mostrar algo de nós. Jesus não está ensinando que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno. Não é tão simples assim. Mas a parábola quer nos ensinar a respeito do que é verdadeiramente riqueza em contraposição ao que as pessoas buscam como riqueza. O que é verdadeiramente segurança em contraposição ao que as pessoas buscam como segurança. A parábola também não está querendo aqui ensinar sobre céu e inferno, sobre se é possível alguém que está lá no inferno olhar e ver quem está no céu, ou quem está no céu se entristecer por lembrar daqueles que estão aqui na terra. Não é isso que está em questão. O centro da parábola, como uma história criada por Jesus, é olharmos para a realidade de duas pessoas bem distintas segundo a sua relação com Deus. Primeiro, olhemos para o rico como espelho para nós. A questão é o conforto com o qual ele está muito acostumado. E o seu pecado central é a indiferença. Nós somos ricos. Sim, nós somos ricos. Talvez você vai olhar para mim agora e vai dizer: não, pastor, eu não ganhei na loteria nem nada assim, eu não sou herdeiro de uma grande fortuna nem nada assim, e eu não sou esse sujeito bem-sucedido que o senhor está pensando, não. Estou com um monte de problema para resolver, um monte de boleto para pagar. Eu também, é verdade, talvez mais do que você até.
mas nós somos ricos. Ah, pastor, está certo, somos ricos espiritualmente. Sim, mas não é disso que eu estou falando agora, não. Nós somos ricos se comparados aos mais ricos do tempo de Jesus. Já pensaram nisso? O mais rico do tempo de Jesus não tinha uma caminha feita de uma espuma especial e de repente com molas bem trabalhadas, né? Na qual ele podia deitar sobre um travesseiro bem macio. O mais rico da época de Jesus não tinha um sofá confortável que ele pudesse se espichar e uma tela grande pela qual ele pudesse ver multidão de coisas coloridas e bonitas na frente dele. O mais rico no tempo de Jesus não tinha água encanada na sua casa, um chuveirinho gostoso, um vaso sanitário privativo. Não tinha. O mais rico, não só entre os judeus, mas entre os romanos, não tinha uma série de benefícios que a gente tinha hoje. Talvez não sonhasse em um dia sair da sua cidade, do seu estado, quem sabe do seu país e conhecer outros lugares. E muitos de nós têm tido essas oportunidades. Sim, nós temos muito mais conforto nos cercando do que os mais ricos do tempo de Jesus. Isso é bênção, não é? Mas também é uma tentação muitas vezes. Porque os mais ricos no tempo de Jesus, aqueles que ele chamava a atenção, cuidado, né? Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os mais ricos entre aqueles não eram tão cheios de conforto, talvez, como nós somos hoje. Com nossos carros, nossas casas, nosso transporte, que é só chamar por um aplicativo, a comida pronta, gostosa e com alimentos diversificados à nossa mesa e tanta coisa para ver e experimentar. Nós somos muito ricos e ainda assim reclamamos, né? Temos acesso à saúde como nenhum ser humano sonhou na época de Jesus. E é verdade, com muita dificuldade, com muita injustiça, mas temos acesso à saúde e ainda assim reclamamos. Mas o pior não é a reclamação, o pior é a acomodação a esse conforto como se ele fosse o alvo da vida. Aquele rico estava muito acomodado a ponto de olhar para si mesmo e dizer, eu mereço. E olhar para o pobre ao seu portão e dizer, ele não merece. E é por isso que ele está na rua, e é por isso que ele está largado, porque eu sou melhor do que ele. E nesse conforto, o rico se torna insensível àquele que está à sua porta. E nesse conforto, o rico se torna autossuficiente, se esquece de Deus, porque de verdade acha que não precisa dele. Inclusive, talvez uma das dificuldades de muitas sociedades hoje, em que as pessoas estão abandonando a fé em Deus, talvez seja excesso de conforto. Porque no meio de tanto conforto, as pessoas acham, eu não preciso de Deus, né? Porque a visão que elas têm de Deus é como um instrumento que eu busco quando eu estiver em dificuldade. Se eu não tenho tanta dificuldade assim, onde é que está Deus? Felizmente a nós, Deus tem dado tranquilidade, mas também dificuldades, para muitas vezes reconhecermos que precisamos dele em nossas vidas. Nós somos ricos e com isso precisamos da advertência de Jesus. Cuidado, porque a segurança de vocês não está nos seus esforços, no seu trabalho, no sofá sobre o qual vocês se sentam, no vinho ou no suco que vocês degustam. A segurança real, que precisa ser para a eternidade, está somente em uma vida real comigo, na minha palavra. Cuidado para que a gente não esteja confortável demais, insensível aos outros ou insensível à palavra de Deus, enquanto achamos que a vida nesse mundo é conquistar, é ter, é consumir as coisas. Mas olhando para o outro espelho de Lázaro, nós também somos pobres, todos nós, bastante pobres. Porque por mais que a gente possa banhar o nosso corpo e perfumar, existe um cheiro de morte em nós. Por mais que as nossas feridas não estejam aí abertas para os outros verem, nós estamos profundamente feridos e o nosso destino é a morte. Por causa do nosso pecado, nós somos todos pobres diante de Deus. E não adianta enfeitar a coisa e fazer como os fariseus, que Jesus dizia que andavam como sepulcros caiados, né? Como sepulturas bem pintadas. Há morte em nós, porque o salário do pecado é a morte. E por mais que a gente tente tampar isso com outras coisas, com prazeres, com riquezas, com realizações, todos nós vamos ter, na hora certa, esse chamado. Todos nós, a não ser aqueles que estiverem vivos quando vier
a volta de Cristo gloriosa no céu, todos nós vamos passar por um momento da morte e da dor final. E como é que lidamos com isso? Precisamos nos reconhecer pobres, porque não há nada que eu possa acumular, não há nada que eu possa fazer, não há marca que eu possa deixar no mundo que impeça essa realidade de acontecer. Um dia eu serei completamente esquecido. O nome do rico, Jesus não menciona, como ele não menciona o nome de nenhum outro nas suas parábolas, né? Sempre é um pescador, um samaritano, um agricultor, 2 filhos, sempre são pessoas descritas de acordo com o seu ofício ou a sua nacionalidade, né? Mas na parábola aqui, Lázaro tem um nome. E justamente o mendigo, jogado na poeira, ferido de quem não queriam chegar perto, mas apenas largavam por ali, é que é chamado pelo nome. Isso não é por acaso, né? No meio da nossa pobreza, quando nós nos reconhecemos profundamente pobres diante de Deus, aí ele diz, eu te chamo pelo teu nome e você é meu. É interessante que o nome escolhido por Jesus seja Lázaro, talvez não seja coincidência, né? Porque depois Jesus ressuscitou um Lázaro, amigo seu. E mesmo ressuscitando ao Lázaro, muitos não creram. E naquela mesma ocasião, um pouquinho depois, já crucificaram Jesus. Nós somos Lázaros para Deus, chamados pelo seu nome. Um dia ele vai nos ressuscitar dos mortos. Há muitos que ainda não creem nisso e por isso andam desesperançosos no mundo. E nós precisamos, ainda que reconhecendo a nossa profunda pobreza, também nos alegrar porque somos instrumentos de Deus para levar a vida por onde passamos. Ainda estamos aqui para anunciar a salvação que há em Cristo. Ainda estamos no meio da nossa família para, enquanto é tempo, semearmos a boa nova do perdão e da vida, para que outros não se percam como aquele homem rico, para que a gente mesmo não se perca e não se esqueça as razões pelas quais Deus nos chamou. O nosso Deus é maravilhoso para com aqueles que se reconhecem verdadeiramente pobres. Ele dá comida aos que têm fome, põe os presos em liberdade, devolve a visão aos cegos, levanta os que caem, ama aqueles que lhe obedecem. É isso que diz o Salmo 146 que nós lemos hoje também. Algo que nós vemos parcialmente aqui, porque são muitas as bênçãos que podemos contar, temos muitas razões para dizer, Deus já me levantou, Deus já me curou outras vezes, Deus já cuidou de mim, mas é algo que vai se concretizar de uma vez por todas quando Cristo vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Enquanto estamos aqui, como vivemos? Não queremos viver como pessoas iludidas, mas queremos viver como pessoas que têm verdadeira riqueza dentro de si, a riqueza da fé. E essa riqueza se mostra em piedade, em contentamento, em generosidade. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Ao invés de reclamar, procure observar quantas bênçãos Deus já lhe deu. Ao invés de ficar se comparando com o milionário ou com o bilionário, entenda a riqueza que já há na sua vida, mas acima de tudo, olhe para a riqueza da fé que Deus te deu, com a qual você pode enfrentar toda e qualquer situação, como disse também Paulo aos Filipenses. Quer estando vestido ou nu, estando bem ou mal, eu sempre tenho a força que preciso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Riqueza verdadeira na fé, na salvação que há em Cristo e no contentamento, aprendendo a agradecer e até colocar limites no nosso desejo. Esse desejo que está tão condicionado pelo consumismo desse mundo, esse desejo que automatiza a nossa vida e faz ela girar em torno do ganhar dinheiro, conquistar coisas, comprar coisas, realizar coisas. A nossa maior crença limitante, como dizem alguns, é a gente acreditar que a vida é um ciclo interminável de conquistas e de consumo, e precisamos romper com isso. Romper com isso, saindo das armadilhas da cobiça. Os que querem ficar ricos, diz o apóstolo Paulo, caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé, encheram a sua vida de sofrimentos.
Com certeza vocês conhecem gente assim. Gente que talvez já orou pedindo que Deus melhorasse a sua vida, e aí quando a vida melhorou, se afastou de Deus imediatamente. Eu não preciso mais de um Deus que é só um instrumento para enriquecer e para me dar bem na vida, não é? Mas nós, felizmente, estamos aqui adorando a um Deus que é maior do que todas as bênçãos que Ele pode nos dar. Um Deus que é Senhor de todo o universo e que está conosco, inclusive no sofrimento, mostrando ali o seu amor e fazendo-nos identificar com o sofrimento de Cristo. Nós não devemos nos apegar aos bens, ao consumo e às riquezas, pois isso é só uma forma disfarçada de idolatria. O apóstolo Paulo ainda diz a Timóteo: você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito aos outros. Uma vida correta em amor, perseverança e respeito aos outros. Porque ele diz depois que assim você estará lançando a base firme para o futuro. Base firme para o futuro não é o quanto nós poupamos e investimos, enquanto isso pode ser realmente algo necessário na vida, mas não é essa base firme. A base firme para o futuro é o que nós temos em nosso coração pela fé em Cristo. Porque se vierem roubar os bens, a vida e o lar, não é isso que nós cantamos? Que tudo se vá, o céu é nossa herança. A base firme, aquele mendigo que tem um nome, Lázaro, já tinha. E nós, como pobres e peregrinos nesse mundo, já temos também. Como ricos que somos, precisamos agradecer. Como pobres que nos reconhecemos, precisamos nos apegar somente a Cristo para a nossa salvação. Pense e reflita quais são as coisas que têm aprisionado a sua mente durante a semana, enquanto você vê propaganda, oferta disso e daquilo, enquanto você acha que tem que conquistar e crescer e nunca estar satisfeito. Pense em como é muito melhor estar nos braços de Deus e um dia saber que vai ser recebido nos braços do pai Abraão, ou nos braços de outras pessoas que foram nossos pais na fé e que já estão junto de Deus no céu. Esse é um tesouro maior do que qualquer outro. Não vamos viver de ilusão, né? Vamos viver com a verdadeira riqueza que há na fé em Jesus. Que Ele nos abençoe para vivermos assim e para nessa vida também acolhermos a todos os que precisam de nós, sejam ricos ou pobres, pessoas que precisam de amor, de acolhimento e de nova esperança para as suas vidas. Amém.